Esse mês nós vamos falar sobre descanso estratégico. Descanso estratégico, ele fala do descanso, repouso, de a gente se regalar, de a gente colocar os pés para cima, de a gente ir para o Araguaia, ir para a praia, ir para a chácara, ir para a fazenda, ou ir para o shopping, fazer coisas leves, né? Triviais às vezes, mas leves, né? Do dia a dia. Mas também fala, isso aqui não é um tiro-alvo, algo para a gente jogar dardo, não. Isso aqui é alvo, porque enquanto descansamos, estrategicamente, nós buscamos também atingir o alvo. E nós não temos como atingi-lo, mesmo em meio ao recesso e ao descanso, sem nos dobrarmos diante da presença de Deus e termos uma vida devocional ainda mais intensa no período do nosso descanso. O período de descanso não é um período de simplesmente parar de fazer coisas. Porque se o corpo está cansado, joia, repouso é suficiente para ele. Ele renova as suas forças. Mas ele é estratégico exatamente porque nós viemos de uma caminhada nos últimos 6 meses, de janeiro a junho, e essa parada é estratégica porque em agosto nós retomamos essa caminhada ministerial, podemos dizer. Então essa pausa ela é estratégica, é um descanso estratégico, eu descanso o corpo, eu limpo os meus olhos vendo as araras, as maritacas, os macacos, os botos, os peixes, limpo os meus olhos, num lugar aprazível, num descanso, mas eu não posso perder de vista o alvo, eu não posso perder de vista o propósito, eu não posso perder de vista que no meu horizonte há um lugar onde eu devo chegar, há um alvo que eu devo alcançar. E nós vamos ver hoje que nada disso é possível sem a presença de Deus. Nós corremos o risco de, ao falarmos, olha, férias, recesso, então eu pego a minha Bíblia, fecho ela, tiro as indumentárias ministeriais e nem devocional faço, é descanso. Eu tiro férias até de Deus. Eu tenho que descansar. Eu tenho um mês para cuidar de mim. E eu não preciso, eu não posso. Agosto eu volto. Agosto eu pego de novo, eu abro, porque eu tenho que trabalhar. Então a guerra é grande, a batalha é grande. Eu preciso da palavra de Deus para me dar força. E o descanso é estratégico, porque ele não é meramente uma parada. Ele é estratégico porque nós estamos falando de planejamento. Nós estamos no meio de uma jornada e nós temos que fazer essa pausa estratégica, recarregar as baterias, recarregar as forças, restabelecer a nossa força física, nossa saúde, nosso vigor. Mas nós temos que retomar a caminhada. 1 mês, 15 dias à frente, nós temos que retomar a jornada que nós começamos em janeiro. E por isso, não basta tão somente recarregar as baterias e as forças físicas com descanso, com repouso, com lazer. Eu preciso não me desvincular do propósito. Eu preciso realinhar a visão. Eu preciso restaurar o propósito no meu coração, a visão do caminho. Eu preciso, nesse tempo de descanso, nessa pausa, me reorganizar, me fortalecer, criar mais musculaturas para a segunda pernada dessa jornada. Nós viemos desde janeiro falando da jornada, fevereiro falamos daquilo que são as prioridades da jornada, em março nós falamos do tempo, o tempo de Deus, o tempo do homem, o tempo é agora. Em abril falamos de tirarmos todo o peso e tudo que nos embaraça, a caminhada, a corrida, nos desvencilhando dos pesos da vida. Em seguida, os alertas do fracasso. E é em meio a uma corrida
que esses alertas nos são dados. Não é quando o carro está parado. Ninguém olha para painel de carro com o carro parado, estacionado, desligado, repousando. Os alertas acendem em meio à corrida, em meio à direção. Está certo que tem algumas luzes que acendem lá que eu não sei nem o que é. Eu vou tocando. Às vezes é algo grave, mas eu não entendo de motor, né? Eu sei andar para frente. Aí acende o negócio lá, né? Temperatura, não, dá. 200 graus, dá, ele aguenta. A coisa está seca. Daqui a pouco ele colapsa, né? Os alertas do fracasso. Depois, quem lembra da última série? Sprint, acelerar na vida familiar, acelerar na vida financeira, acelerar na vida espiritual. E olha como Deus é bom. Agora vem o descanso estratégico. Sobre o descanso, nós temos de dizer algo. O homem começa a sua jornada na face da terra com descanso. O primeiro dia efetivo do homem na face da terra foi descansando. O homem foi criado ao 6º dia. Eu imagino que no 6º dia ainda estava botando roupa nele, aquela coisa toda, os preparativos, né? E talvez o homem pensasse, amanhã tem o corre, né? E Deus dá descanso. O primeiro ato de Deus em relação ao homem é dar descanso. Portanto, o descanso é algo para Deus estratégico. Nossa vida, nossa jornada começa com contemplação. O tempo do descanso, o dia do descanso, foi o dia da contemplação. Isso nos fala de algo importante. Não é primeiro vem o trabalho, primeiro vem a contemplação. O nosso trabalho só fará sentido se nós tivermos uma vida de contemplação diante de Deus. Nossa jornada só vai ser proveitosa se nós tivermos o nosso tempo de contemplação. Nossa relação com Deus não começa com as nossas mãos, começa com a nossa comunhão. Nossa jornada começa não pelo que fazemos, mas pela comunhão que temos com o nosso Deus. A nossa caminhada não é pelo tanto que fazemos. Nós não somos bem-sucedidos pelo volume das nossas obras. Nós somos bem-sucedidos pelo quanto nós temos relacionamento com Deus, com o grau de vinculação do nosso coração a Deus, com tudo que o nosso Deus representa. O Senhor não olha para as nossas mãos, o Senhor olha para o nosso coração. E não é pelo tanto fazer que nós vamos conquistar esse Deus, porque a sua lógica é outra. Primeiro a contemplação, depois o trabalho. Primeiro a contemplação ao nosso Deus, depois as obras das nossas mãos. Não faz nenhum sentido, por isso que nós cansamos, porque nós queremos pelo trabalho impressionar a Deus. Nós queremos pela nossa performance chamar a atenção de Deus. E o nosso Deus não está nem um pouco preocupado para ter relacionamento conosco, pelo quanto as nossas mãos são capazes de fazer. O nosso Deus está esperando que nós o contemplemos segundo Ele é. O Senhor não nos trata segundo as nossas obras, porque se fosse nos tratar segundo as nossas obras, graças a Deus pela misericórdia de Deus, que não nos trata segundo as nossas transgressões, que não nos trata segundo as obras que nós fazemos. Ele nos trata por aquilo que é a sua essência em nós. O Senhor nos formou no ventre da nossa mãe e estabeleceu um caminho, um propósito para cada um de nós.
O Senhor nos formou, nos entreteceu, fio a fio, tecido a tecido, obra de artesão, no ventre da nossa mãe. E diz o salmista que escreveu todos os nossos dias, todos eles, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O Deus que nos formou, o Deus que estabeleceu uma vocação para nós, não um trabalho, não um afazer. Ele estabeleceu uma vocação para cada um de nós. E a pergunta para nós hoje é: onde está a nossa vocação celestial? O seu trabalho glorifica a Deus? O sentido é você e Deus depois do trabalho? Ou é você e eu achando que pelo trabalho glorificamos a Deus? Porque a lógica de Deus é descanso primeiro, depois o trabalho. E nós queremos priorizar o trabalho, depois a contemplação do nosso Deus. Descanso estratégico fala de reconexão com aquilo que o Senhor projetou. É nos reconectarmos com o propósito de Deus com a criação. O nosso Deus não nos formou porque Ele queria trabalhadores para o jardim. Estou no Araguaia, porque é isso, né? O nosso Deus não formou o homem, não estabeleceu a criação para ter pessoas para trabalharem para Ele, porque existia um jardim muito grande, muito bonito, muito frutífero, e precisava de trabalhadores para a sua seara. Então Deus fez: trabalhadores, surjam, trabalhem para mim, porque eu mesmo não vou cuidar desse jardim, não é? Eu sou o primeiro que criou todas as coisas, vocês não vão querer que eu fique lá cuidando de planta. Eu tenho um projeto muito maior. Nosso Deus não criou trabalhadores para si. O nosso Deus criou filhos que o contemplam, que o adoram, e por isso trabalham. O trabalho é consequência do quanto nós glorificamos a Deus em nosso coração, não o contrário. Nós não vamos dar um carimbo de filhos de Deus pelo trabalho que realizamos. Nós não vamos trabalhar pela mesa, porque a mesa já é nossa. Nós não precisamos trabalhar pela mesa de Deus, porque já estamos lá. Nós não precisamos, pelo trabalho, conquistar um lugar à mesa da presença de Deus. Nós já estamos lá, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, que nos deu o poder, o direito legal de sermos filhos de Deus. É porque nós somos filhos e temos lugar à mesa que nós trabalhamos, dispensando o amor que de Deus recebemos. Portanto, a lógica do trabalho com Deus não é a nossa, desse corre diário, que nem descanso nós queremos nos dar. Sendo que o nosso Deus, antes de nós sairmos para trabalhar no jardim do Éden, Ele nos deu descanso. Porque Ele não precisa de trabalhadores. Ele não está olhando para as nossas mãos. Ele está sondando as motivações do nosso coração. Por que fazemos? Para quem fazemos? Com que propósito fazemos? Portanto, o tempo do descanso é a nossa oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de nos reconectarmos com o projeto original.
o 1.0. O projeto 1.0 de Deus com a criação. Ele nos dá o descanso. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Portanto, esse mês nós vamos falar, sim, da estratégia de restabelecer a caminhada, de avaliar os nossos feitos dos últimos 6 meses dentro desse projeto, dessa jornada de 2025. Mas hoje nós vamos falar primeiro, porque essa é a prioridade da nossa conexão com Deus, com a nossa reconexão com o trono. Aproveitar o tempo do descanso, do repouso, do lazer, e não nos afastarmos do propósito e da vida com Deus. O descanso, o lazer, a praia, a fazenda, a bola, o que for, só vai fazer sentido se nós tivermos carregados, as nossas baterias espirituais completamente carregadas da glória, da presença do nosso Deus. O Senhor tem descanso para nós e nós abrimos mãos dele. Não posso parar. Minha loja não pode fechar dia nenhum. Eu que não corra, não. Eu tenho que trabalhar todo dia, toda hora. Eu que não dei os meus corre, não. Certa feita, um rapaz esteve aqui na igreja, muitos anos atrás. Tinha nada. Nada. 3 filhos, um no colo. Entrou, Deus abençoou, abriu uma indústria. Estava indo em todas as células. Pediu para ir para seminário. De repente, o dinheiro apareceu. E um dia eu falei assim, meu irmão, porque não estava indo mais nenhuma, nem no culto. Eu falei assim, meu irmão, não deixa de ir para a célula não, cara. Escolhe uma. Não deixa de estar presente não. E ele amassando os trem lá, né? Aí ele virou para mim assim e falou assim, Paulão, pastor nenhum vai botar comida na minha mesa. Sabe como é que cachorro sai depois que você dá um? Eu fiz, Jesus, cadê aquele de 3 meses atrás? Mudou, hein? E quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente dizendo na cara de Deus que nós não confiamos no cuidado de Deus. Se eu não posso soltar, se eu não posso parar, se eu não posso parar de fazer, é porque senão vai faltar. E Deus diz, 6 dias trabalharás e um dia o santificarás. Ah, esse dia aí eu não posso dar não. Sei lá, ele está falando aí, mas ele é meio mentiroso, hein? O senhor é meio conversador, já sei. Não pode parar não, vou dar vacilo não. O maná caía 6 dias. O 6º dia ele caía dobrado. E as pessoas no sábado saíam para procurar o maná e não tinha. Porque o nosso Deus é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele há de cumprir. E quando eu abro mão daquilo que Deus me deu, aquilo que o Senhor nos ofereceu, primeiro, o Senhor não avaliou o nosso trabalho para dizer eles precisam de descanso. Vou tirar um dia deles, não é de segunda a segunda não, descansa no 7º, porque vocês estão, estou vendo aí, vocês estão borocochô, olha caído. Um dia de descanso eu decreto hoje, uma alteração constitucional. Fiz uma revisão do estatuto do jardim
um dia de descanso, porque senão vocês vão morrer de trabalhar. Deus não fez isso. Deus gerou o homem e deu descanso, para que ele saiba que primeiro vem a contemplação, o relacionamento, a intimidade, depois vem o trabalho que vai fluir, vai crescer, vai romper, vai prosperar, porque o Deus contemplado, o Deus satisfeito, o Deus a quem eu adoro, é Ele que vai fazer prosperar o meu caminho. É Ele que abre porta que ninguém fecha, que fecha porta que ninguém abre, porque Ele é Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, não abra mão do descanso, mas nesse descanso, Deus é primeiro. Não abra mão da pausa, mas nessa pausa, Deus é primeiro. Ontem nós reunimos os líderes de célula. Quantos sabem que nós estamos no recesso na igreja, dos turnos de oração, das reuniões de célula, de algumas atividades. Reunimos ontem à tarde, das 14 às 17 horas, todos os líderes de célula. Por quê? O nosso recesso, o nosso descanso não pode ser infrutífero nem vazio. Nosso recesso, nosso descanso tem que ser para mantermos o nosso espírito aquecido e a visão renovada, estabelecida. Saibam, todos aqueles que compõem célula aqui desta igreja, que ao retornarmos em agosto, nós vamos retornar melhores, vamos retornar mais fervorosos, vamos retornar para rompermos, porque a pausa vai nos fazer bem. Vamos estar renovados fisicamente, mas mais do que isso, completamente energizados espiritualmente. Para onde colocarmos as nossas mãos, haja manifestação da glória do poder de Deus. E em cada reunião haja mais desejo de estarem juntos. A cada semana, a expectativa nova no coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, do novo ao mais velho. Nossas reuniões serão para crescimento, serão para glorificar o nome de Jesus. Nenhum de nós entrará numa célula e sairá da forma como chegou, sairá jubiloso, cheio do Espírito Santo, glorificando ao nosso Deus. Porque o descanso é estratégico. Temos uma meta, temos um alvo, temos um caminho. Portanto, o descanso não é consequência do trabalho. O trabalho é resultado do descanso. Inverta essa lógica. O descanso não é prêmio pelo seu trabalho, nunca foi, porque o Senhor não preparou primeiro, não esperou o seu trabalho para te dar descanso. O Deus que nós cremos nos gerou e já iniciou a nossa jornada nos dando oportunidade de descansar no Senhor. Nós não estamos falando hoje de descansar no Senhor. E só descansa no Senhor quem confia no Senhor. Porque se eu não posso tirar as mãos do volante, é porque eu não confio naquilo que o Senhor promete. Todas as vezes que nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós estamos nos dobrando diante do Senhor Jesus. Se você tem uma vida devocional regular, regular não é no sentido de 0 a 10, 5, não. Regular, contínua, constante, diária. Você está se dobrando todas as vezes diante da presença do Senhor Jesus. Porque Ele é o Deus vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos e pessoalmente recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço. Portanto, todas as vezes que você faz a sua devocional, saiba, ainda que fazendo tão somente uma leitura bíblica, é diante de Deus que nós estamos fazendo. Há um teólogo que diz que a Bíblia é Deus falando conosco. E nós vamos, ao final, recitar uns salmos, Salmos 46.
E ele diz que os salmos não é mais Deus falando conosco, é a Bíblia falando por nós. É a Escritura falando por cada um de nós. Nos salmos nós lamentamos muitas situações, seja luto, seja uma derrota, um fracasso, uma situação. Mas reconhecemos logo em seguida que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é eterno. O livro dos Salmos fala por nós. Portanto, se você, ao menos, fizer a leitura dos Salmos, confessar os Salmos, meditar nos Salmos, é você falando com Deus, inspirado pelo salmista. O tempo do descanso é o tempo dessa reconexão, de nós sabermos quem Deus é e quem somos nós. Porque no corre do dia a dia, muitas vezes, nós nos esquecemos. Comigo é assim, às vezes, tenho que levantar e sair. Antes de eu me converter, eu achava que o Boeing 747 ia cair na minha cabeça. Não fiz a reza. Não peguei o trem, não peguei outra coisa, botei no bolso. Eu tinha que andar assim, né? Mas quando a gente deixa de fazer a nossa devocional, a leitura bíblica, a nossa oração diante de Deus, por um dia, você não sente tanto. Mas do segundo dia em diante, se você tornar isso uma rotina, você se sente vulnerável mesmo. Não porque Deus não esteja te vendo, mas é porque eu perco a visão de Deus. Eu perco o norte. Porque eu não revigoro, eu não renovo a minha visão, eu não sou lavado, eu estou apenas fazendo coisas. Marcos 6,31, para a gente não deixar de entrar no texto base da palavra, Marcos 6,31, o próprio Jesus reconhece a importância da parada, do repouso, do descanso. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Diz assim, vamos ler do 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Muitas vezes, aquele que está sendo servido não enxerga a necessidade daqueles que o servem. Não consegue discernir que há necessidade do repouso, do descanso. Jesus diz, olha, o tempo urge, temos que correr, não pare no caminho, não converse com ninguém. Se não te receberem, saia, vai para outra casa. Corre, não podemos perder tempo. E ele podia dizer, o pessoal, os irmãos, os apóstolos chegaram cansados, né? E olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, visitamos uma casa, fizemos isso, fizemos aquilo. Ufa! Jesus, não, baixa a bola não, vamos embora, tem mais. Mas o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. E Jesus vê a necessidade, sabe da importância do descanso. Havia uma obra a ser feita,
Mas havia necessidade da pausa regular no lugar separado, no lugar deserto. Não foram jogar bola, jogar sinuca. Foram para um lugar deserto para restabelecerem as suas energias espirituais. Foram para uma reunião rápida de alinhamento, de correção. É o tempo do descanso estratégico. É um descanso produtivo. Não é simplesmente parar de fazer coisas. Porque como faremos diferente apenas parando de fazer as coisas se não tivermos um tempo de reflexão, de reconexão? Nós vamos retomar a jornada fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, apenas mais fortes, mais vigorosos, com mais saúde. Talvez seja até pior, porque se desfalecesse, parava de fazer. Mas agora vai continuar fazendo, porque agora eu estou renovado, estou forte, vou sair quebrando no peito tudo agora. Nosso Deus conhece o homem que Ele gerou. E essa reconexão é fundamental para nós. Por isso, a importância da parada espiritual. Não é parar com a espiritualidade. É uma parada para renovar a nossa espiritualidade. Não é dar um tempo nas coisas espirituais. Não é dar um tempo nas questões ministeriais. É pausa para revigorar as nossas faculdades espirituais, para renovar nossos sentidos espirituais, para restabelecer e renovar e realinhar a nossa visão das questões de Deus em nossa vida. Descanso é um ato de fé. Só descansa quem confia. Só dá a pausa quem confia que o Deus que nós servimos é um Deus provedor. Falava isso na nossa célula, nas últimas células. Quantas vezes nós podemos listar aqui, enquanto nós estávamos preocupados, ansiosos com algo, em que, ao buscarmos a Deus, as coisas aconteceram exatamente como nós nos preocupávamos. Quem pode levantar a mão e dizer assim: olha, eu estava preocupado com uma coisa, orei a Deus, veio, foi pior. Nenhum de nós, por mais ansioso que estivesse, pode dizer que ao buscarmos a Deus, o problema veio do jeitinho que nós anotamos. Nenhum de nós, nenhuma das nossas preocupações vingaram da forma como nós expectávamos, depois de termos entregado a Deus, orado a Deus. A pergunta para nós é: então por que te inquietas? Então por que essa falta de confiança nesse Deus que intervém em nossas vidas? Por que te inquietas? Certa feita nós fomos na igreja do Parque Amazônia, num workshop, eu acho que teve lá de louvor, muitos anos atrás, e a pastora Alda Célia foi que ministrou. E ela começou o louvor da seguinte forma:
Se o Deus que nós servimos é o Criador do universo, se Ele sustenta o universo na palma das suas mãos, por que te inquietas? Se o Todo-Poderoso, Salmos 46 diz que Ele põe fim a todo conflito, toda guerra. E eu parei para pensar, de fato, onde há guerra não há Deus, porque quando Deus chega, acaba. Não pense porque estão em guerra que há Deus nisso, porque quando Deus está, a guerra acaba. Porque Deus não faz queda de braço com o Senhor ninguém. Aonde Ele põe a sua mão, Ele quebra o arco, queima os carros e acaba toda guerra. É esse Deus que diz que nós temos um dia para descanso. Nenhuma obra farás. Encosta o carro, encosta o arado, encosta o boi. Em Êxodo, o Senhor diz, inclusive, dá descanso ao boi. Dá descanso a ele. Se ele nos dá a oportunidade de ter um dia de descansar, eu falo dia, mas fala de um tempo de descanso, Ele vai nos suprir em cada uma das nossas necessidades. Aquele dia que eu não vendo, aquele dia que eu não arrecado, o Senhor já me deu em dobro. Porque o nosso Deus não está promovendo umas férias coletivas com dano da provisão. Nós descansamos porque o Senhor já nos abençoou. Esse é o Deus que nós confiamos. E quando nós abrimos mão do descanso, falta a fé. Isso não é ato de fé. Isso é desconfiar da palavra, da promessa e do próprio Deus. Mas se nós cremos que Ele é poderoso, Senhor dos senhores, todo-poderoso, que intervém quando quer, que levanta reis e derruba reis, que abre porta e fecha porta, que faz cair pão do céu se for preciso, que abre o mar se for necessário, Ele não vai deixar faltar no seu dia de descanso. Mas o salmista diz, no Salmos 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. E o que é que ele diz mais? Não. O Senhor é o meu pastor e não me falta. Nós podemos estar como Paulo, na escassez, mas o nosso Deus não falta. Se eu tenho o pastor, aí nada vai faltar. Mas quem não pode faltar é o pastor. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque se o nosso coração estiver nas coisas, o diabo ganha da gente. Se você sabe fazer mágica, transforma essas pedras em pães. Mas se nós confiamos é no pastor, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa certeza que em tudo e em todas as coisas o nosso Deus nos suprirá.
em todas as circunstâncias. Se Ele promete descanso, se Ele dá o descanso como presente, como dádiva, o Senhor não vai deixar faltar o pão. O Senhor não vai deixar faltar a provisão. Mas isso só vai fazer sentido para nós se essa pausa for para a contemplação. De entrarmos na presença de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. No novo e vivo caminho. De consciência pura. Entrarmos na presença de Deus e olharmos esse Deus face a face e sermos ali renovados para a glória do nome do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor nos dá o descanso, é a oportunidade de nos reconectarmos com Ele. Isso é um presente. Não abra mão de um presente. Um presente que Deus nos dá. Não coloca do lado. Muitos, às vezes, recebem e não abrem um pacote para saber o que é. Ou seja, ignoram o presente que Deus deu. Hoje nós vamos fazer isso cair por terra. Nós sabemos que o descanso é presente de Deus e que nós não podemos rejeitá-lo. Nós temos que abraçá-lo, nós temos que recebê-lo e nós temos que ser gratos, porque o nosso Deus é perfeito. Não há sombra de dúvida. Ele nos dá o descanso porque Ele é perfeito. Nada foge ao seu conhecimento. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. São versículos de uma constatação. É de olhar o que Deus fez, o que Deus faz e de Deus, profundidade da riqueza, da sabedoria. Eu não tinha mente suficiente para discernir o que Deus faz. É uma exclamação, é uma constatação gloriosa de reconhecimento de Deus que o apóstolo faz. Aí ele diz: mude de mente, para que você possa sincronizar e sintonizar a mente de Deus. Porque não é a nossa lógica, não é o nosso modo de ver as coisas. E para que nós tenhamos a extensão do presente que Deus nos deu, é preciso que nós mudemos de pensamento. E que nós nos alinhemos com o pensamento de Deus. Que diz a palavra que são mais altos do que os nossos pensamentos, cujos caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Hoje é dia de mudar de mente. Hoje é dia para mim e para você que não valorizamos um tempo de contemplação que o Senhor nos dá para nos abençoar. O descanso não nos foi dado porque Deus precisava de contemplação. Nosso Deus não é isolado, melancólico, hedonista. O nosso Deus não é aquele que quer ser visto. Ele não faz as coisas para nós ou por nós, para que nós nos dobremos diante da sua presença pelo que Ele fez. Nós não podemos conhecer a Deus pelo que Ele faz. Nós precisamos conhecer a Deus pelo que Ele é. Deus é Deus. E Ele tem que ser contemplado, adorado, venerado pelo que Ele é. Não pelo que Ele entrega com as suas próprias mãos. E a nossa adoração a Deus não pode ser por meio do que as nossas mãos podem fazer, mas pelo que, com que coração nós nos voltamos para Ele. Então o descanso é um ato de fé.
que nós praticamos, e fé é racional, não é racionalizar, ela precisa de compreensão. Isso é praticar a fé. Por isso nós precisamos entender o papel do descanso. Quais riscos nós podemos cometer se não tivermos esse entendimento? Nós vamos entrar numa roda de um ativismo sem direção. Nós vamos estar fazendo coisas sem audição. Nós vamos estar edificando sem ouvir o arquiteto, fazendo coisas, e pelo tanto que fazemos, queremos recompensa. O ativista quer recompensa. O ativista, ele recrimina quem não pensa como ele pensa. O ativista, ele quer que todo mundo entre na vibe dele. Porque só eu estou fazendo, só eu estou aqui cansado, cansada. E nem todos estão para o ativismo. E glória a Deus por isso. Por isso nós vamos ver também Lucas, um pouco mais à frente aí, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Todos conhecem a história de Marta e Maria. São 3 citações a essa família feitas na Bíblia. Capítulo 10 de Lucas, capítulo 11 de João e capítulo 12. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta queria fazer do seu serviço a razão da sua existência. Quando a palavra diz que Maria quedava-se ajoelhada, não fala só que naquele momento ela se ajoelhou. Fala de algo costumeiro. Porque Jesus era amigo dessa família. Jesus não conheceu Marta, Maria e Lázaro nessa visita. Ninguém se torna amigo por uma visita. Maria, então, tinha o costume de sempre que o Senhor chegava, ela separava um tempo para contemplá-lo. Jesus aqui não está recriminando o trabalho. Não quer dizer que Maria largou o trabalho ou nunca se dispôs a ajudar. Está sempre contemplando. Que deve dar uma enginja mesmo, né? A gente está aqui num corre e tal, e a pessoa está, nossa. Ó, a gente tem que juntar aqui essas cadeiras todas. Aí chega numa cadeira, nossa, papelzinho aqui. E eu aqui. Oh, que lindo. Nossa, que texto. Que maravilha. Que versículo lindo.
E Marta está... Ela fala assim, pega uma cadeira, põe ali. Nossa, que isso? Que lindo esse livro. Para Marta deve dar um negócio, né? Quantas Martas temos aqui? Jesus não está recriminando a sua disposição. Jesus não está recriminando a sua iniciativa. Mas Marta, ao que parece, sabia dosar o seu trabalho. Marta, ao que parece, sabia controlar. Marta, ao que parece, sabia fazer a melhor escolha. Aquele momento era o momento da contemplação. Será que Jesus ia deixar faltar alimento naquela casa? Será que Jesus ia deixar que a coisa pegasse fogo? Porque não foi só Jesus, não, gente. A gente está falando que Marta recebeu em sua casa de 13 a 70 homens. E mais algumas mulheres. Porque eles estavam caminhando. Então, de 13 a 70, chegaram de repente na casa de Marta. Aí, para Marta, bicho pega. Eu acho que ela, essa hora aqui, ela quis falar, o senhor vem aqui, traz esse bando de homem e fica aí achando bom, minha irmã, fica sentadinha aí, eu vim no ensinamento seu. Bota essa mulher para trabalhar, rapaz. Ou então não vem aqui mais, não. Ué, como é que você entra aqui com esse tanto de gente de repente? E eu tenho que cuidar desse tanto de homem aí. Não é fácil ser Marta, não. Administração do tempo, administração da logística, né? Mas Jesus, em momento algum, está recriminando a disposição de servir da Marta. Jesus apenas está ensinando que há tempo para tudo debaixo do céu. E que a escolha primeira, é a contemplação, é sermos edificados, é sermos ensinados, é sermos capacitados por Deus. Então o ativismo tem esses problemas. O serviço pelo serviço, o fazer pelo fazer, ele nos esgota, nos endurece, nos adoece. Tem pessoas que o serviço é até uma fuga. Já reparou que tem pessoas que estão ali, né? Vamos sentar para ouvir ensino. Aí ela começa já a procurar uma coisa para fazer. Aí já olha ali, a janela está aberta, vou fechar. Pá. E o ensino está aqui. Está pingando água ali, eu vou ali. Tem pessoas que preferem servir e ter o serviço como uma fuga, para não ter que descansar. Tem pessoas que não conseguem descansar. Por mais que você diga assim, ó, para aí, fica parado. Pronto, descansa. Não leva 2 segundos, começa a suar. Mas tem algo que tem que ser feito em algum lugar, não é possível. Eu preciso estar lá. Então o ativismo sem direção. Um exemplo disso foi Saul. Saul venceu a batalha, Saul tinha uma direção da parte de Deus, e ele com a melhor das intenções, que estava demorando. O povo já estava começando a dispersar. Ele pensou assim, não, Samuel quando chegar, ele tem que encontrar todo mundo aqui energizado, engajado. Ele aí foi sacrificar, foi fazer um negócio. Esse é o ativista, que transforma o seu serviço em performance, que não dá ouvidos às direções. Ele apenas faz, toma suas próprias decisões, tira suas próprias conclusões e tenta fazer para ajudar Deus. E tem situações que ele pensa assim, ó, se eu não fizer, eu acho que Deus não dá conta de fazer isso aqui, não. Eu acho que essa história, essa direção que Samuel me deu, está faltando um negocinho aqui. Ele não considerou o tempo. Eu acho que Samuel, na hora que Deus falou com ele, esqueceu de falar que se demorar demais, o povo vai dispersar. Mas eu estou aqui para isso.
Eu sou um líder. Eu sou o rei. Eu vou fazer alguma coisa. Ele não fez pura e simplesmente para desobedecer, não. Ele tentou ajudar. Esse é o ativista. O ativista, ele é inocente. O ativista, ele é uma pessoa bem intencionada, mas não ouve e toma suas próprias decisões, tira suas próprias conclusões e faz a sua própria obra. Esse é o perigo de não sabermos o que vem primeiro. Primeiro a contemplação, primeiro aos pés do Senhor, primeiro a nossa conexão com Deus, depois o trabalho. Porque senão nós vamos fazer coisas, e nós sabemos fazer coisas. Falava isso, não sei se foi no grupo que nós estávamos de líderes, de célula, ontem. Eu falava isso. Todo mundo aqui sabe fazer reunião de célula. Todo mundo aqui sabe começar e terminar uma célula. Se chegar uma convocação aqui, Edmo, faz uma célula meio-dia, na casa da irmã Márcia Lopes Teixeira, lá no Alice Barbosa. Você faz? Claro que faz. Você sabe começar, sabe terminar. Você sabe qual é a liturgia, você sabe qual é o sotaque. Já tem até um texto aí preparado, separado na capanga aí. Já sabe o versículo que vai usar. Esse eu uso, esse aqui não tem jeito, esse aqui é infalível. Sabe fazer? Nós sabemos fazer. Nós sabemos encher esse prédio aqui. Enchemos há 2 domingos atrás. Nós sabemos fazer coisas para o homem. Nada é impossível. E Deus chancela isso na palavra. Em Gênesis 11. Quando os homens vão construir a torre de Babel. O Senhor não desmereceu o propósito deles, não. Ele diz, ninguém vai nos vencer. Juntos somos mais fortes. A frase de efeito da moda agora, né? Juntos somos mais fortes. E Deus falou assim, juntos eles são fortes mesmo. Não que com a torre eles fossem atingir o céu. Mas o pensamento que se consolidasse, ninguém venceria, nem Deus mais, só outro dilúvio. Não é porque Deus estava preocupado se ia chegar lá, o último tijolo, e agora, hein? Puxa para cá, puxa para cá, como se fosse inundação, né? Chegando o povo lá de Babel, né? Eita, os caras chegaram, vamos, puxa para cá, Gabriel, puxa para cá, tira aí, estão chegando. Eles não iam chegar. Mas Deus disse o quê? Para eles, se nós não entrarmos nessa jogada, aí nada será impossível mesmo. Esse acordo deles aí vai se tornar inquebrável. Portanto, nós, humanos, sabemos fazer as coisas. Estamos no tempo da inteligência artificial. Eu, quando vou no Google fazer qualquer coisa, ele já me traz logo na primeira resposta, sei lá, da IA. Eu pulo, eu não quero nem ler. Eu não quero nem ler. E eu vou dizer para os irmãos, isso vai acabar com a gente. Porque Deus nos fez com neurônios que são analógicos, não são digitais. Ele precisa de certas, como se fosse um fluido que só Deus nos deu. E quando nós apagamos esse e substituímos por algo que pensa por nós, acabou a gente. Não faça seu trabalho usando inteligência artificial, não. Pelo amor de Deus. ChatGPT. Porque senão você não lê mais. Para hoje aqui, eu li ao mesmo tempo, lógico que eu não leio de cabo a rabo, né? Uns 5 livros. Falou que eu vou ministrar, eu vou atrás de livro. A leitura é necessária. Não entra nessa onda, não.
porque vai apagar aquilo que Deus ministrou em você. Deus te construiu de forma analógica, não digital. E glória a Deus por isso. Existe uma cafeteria muito conhecida, não vou dizer o nome aqui, que quem vai no shopping fazer lanche e tem uns totens lá, né? Os funcionários estão tudo lá, não sei o quê, aí você olha até às vezes assim, tipo assim, né? Boa tarde. Ela nem olha para você mais, é aí. Qualquer dúvida que você tiver, não, vou tirar uma dúvidazinha aqui. Ela já vira assim, não, é aí, tudo aí. Tem uma cafeteria conhecida no mundo inteiro que está acabando com isso. Tirou os totens, colocou pessoas para atender. E eu vou dizer para todos, a tecnologia não é poderosa assim, porque chega um momento que exaure, e a gente começa, porque a tecnologia só é boa se nos fazer andar para frente, mas se vier acabar com a gente, com o tempo nós regredimos. Não é que regredimos, nós a abandonamos. Tem coisa melhor que você chegar no espetinho, pedir um espetinho, conversar com o garçom? De ir na padaria, ir no açougue, conversar com o açougueiro? Isso é uma maravilha. Tem pessoas que precisam disso, nós precisamos disso. Antigamente eu ia em loja de departamento porque eu não queria que ninguém me atendesse. Eu aprendi em loja agora, porque o cara tira, eu ficava com vergonha. Ele vai tirar esse tanto de coisa, eu vou dizer não. Eu vou perguntar o preço. Mas é bom demais, o cara fica seu amigo. Manda mensagem do WhatsApp, chegou mais aqui, tem cashback. Então nós precisamos desse tempo de descanso e a intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem tem intimidade com Deus, conhece a vontade de Deus, conhece a direção de Deus, e aí o seu trabalho glorifica a Deus, porque faço segundo aquilo que Deus ministrou ao meu coração. O Criador de todas as coisas, Ele não é ignorante quanto às questões acadêmicas. Eu sou um tecnólogo disso ou daquilo. Deus não sabe, não. Já foi difícil para mim. Será que Deus sabe o que é uma equação de terceiro grau? O que é limite, derivada, integral, né, Vitor? Coisa do diabo isso aí. Deus é mais. Né? Deus não vai saber isso que não. Sabe. As equações revelam Deus. As equações revelam o Deus que criou todas as coisas. E o Salmos 46, vamos lá, para a gente encerrar. O Salmos 46. Tem um livro que eu comprei que estou esperando chegar, só tem ele físico. Chama-se Salmoterapia. O livro de Salmos é a terapia para a nossa alma. Salmos 46 diz assim, é a primeira coisa importante. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, por isso, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã,
Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está. Ele não apenas é, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. E ele encerra dizendo para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso mesmo, com voz alta, com voz audível, com voz de soprano, diz aqui no início, com voz de soprano, a voz alta, a voz audível, voz de proclamação. E ele diz para nós: vinde, contemplai, aquietai-vos, baixa as armas, solta o volante, solta as rédeas, porque eu sou Deus. O Deus do descanso é um desses que diz: arreia, dispensa as armas, desacelera, porque eu sou Deus. Sou exaltado nas alturas, sou exaltado entre as nações. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta, aquele que por mim entrar, entrará e sairá e encontrará pastagem. O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele nos chama para o descanso, Ele já tem a mesa posta, os peixes assados, para uma vida de contemplação e de relacionamento. Por isso, meu irmão e minha irmã, se reconecte com o trono de Deus. Volte-se para Deus. Uma leitura bíblica pura e simples. Nos dobramos diante de Deus, porque o Senhor Jesus é a palavra.